Queremos desejar uma boa tarde aos amigos ouvintes neste momento. E quero fazer uma leitura de uma passagem das Escrituras Sagradas que está escrita em João, capítulo 3, versículo 17 em diante. Palavras do próprio Senhor Jesus, onde ele afirma o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esta passagem bíblica nos traz uma informação muito clara e queremos trazer para a nossa linguagem atual aquilo que está sendo expresso aqui no texto falado. O evangelista João, escrevendo as palavras do Senhor Jesus, ele menciona que por uma razão específica, o Senhor Jesus esteve aqui na terra. Qual a razão? Para que motivo ele esteve aqui na terra? Ele veio para salvar os homens, salvar a humanidade. Ele então tem a condição de salvar o homem que se distanciou de Deus com a entrada do pecado no mundo. Mas através de Jesus é possível para o homem encontrar a salvação. A salvação é algo desconhecida de muitos. Algo desconhecido de muitos. Há muita gente que ainda hoje não entende o que é salvação. E é por isso que existe um esforço e uma persistência, tanto da parte de quem leva a mensagem, como também o próprio Deus está empenhado em fazer com que pessoas compreendam o significado de salvação. Estou te dizendo que Cristo é a vida e ao céu te conduz. Afirmo com certeza pelo sangue. E o que é ser salvo? O que é encontrar a salvação? Amigo que nos ouve nesta hora, a salvação é algo que interessa a mim. E é algo que interessa a você também. Porque pense numa coisa: não existe uma pessoa nesta terra que não venha a passar pela morte. A morte é uma realidade que envolve todas as criaturas, todos os que são nascidos
de carne e osso passarão um dia pela morte. Mas, bem neste ponto, vem uma pergunta: o que acontece após a morte? Para o ser humano, o que acontece após a morte? Muitos pensam que após a morte se acaba tudo, mas isto é uma mentira que o diabo tem tentado convencer a muitos a pensarem assim. Para quê? Para que não se preocupem com a sua condição após a morte. É uma mentira que quando o homem morre, se acabou tudo. Isso não é verdade. Porque o homem tem esse corpo, esta matéria, este corpo físico através do qual se comunica com este mundo físico também. Mas ele não é só esta matéria. No ser humano há uma essência que veio de Deus e que nós chamamos de alma, de espírito, e a sua alma e a minha alma nunca morrerão. Mas após a morte, essa alma que nunca morre pode ter dois destinos: um destino de paz com Deus para sempre, ou um destino de condenação. E o que é que vai definir esses destinos? É justamente disso que está falando na passagem que acabamos de ler. É a decisão que nós tomamos enquanto estamos pisando nesta terra que vai definir qual será o destino após a morte. Se, falando desta forma, nós podemos mais uma vez ler aquilo que Jesus falou, e talvez assim possa ficar mais claro o significado da mensagem de Cristo nesta passagem que nós lemos. E eu faço questão de repetir mais uma vez aquilo que Jesus falou na leitura que fizemos. É um texto que foi escrito, não foi escrito ontem, não foi o jornal que colocou isso na matéria de hoje, não. É uma passagem que foi escrita há quase 2000 anos e está contribuindo com muitas vidas ao longo dos séculos. E eu vou ler esta mesma passagem mais uma vez. Olha o que Jesus diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então aqui está bem claro para nós duas condições, dois destinos: um destino de salvação e um destino de condenação. Então, o propósito de Jesus ter vindo à terra foi para salvar e não para condenar o mundo, para condenar o homem. Mas para ser salvo, o que precisa? Isso está explicado na passagem seguinte. O versículo seguinte diz assim: quem crê nele... Aliás, desculpem, vou ler novamente. Quem crê nele não é condenado. Olha só, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, o que importa é crer na palavra de Jesus, do Filho de Deus. Crer, mas o que eu vou crer? Que palavra é essa que eu preciso crer? Em Jesus. Como é que a gente crê no Filho de Deus? Deus enviou o seu Filho para salvar, mas para ser salvo, eu preciso crer nele. Como é que a gente crê nele? O que eu preciso crer? Acreditar nele, no Filho de Deus. Primeiro, eu quero te dizer que é preciso acreditar na sua mensagem, no seu evangelho. E aonde está o seu evangelho? Eu posso te indicar, eu posso te falar. Está escrito neste livro, chamado Bíblia Sagrada. Nós vamos encontrar neste livro
uma parte dele chamada de Evangelhos, onde lá nós encontramos todos os ensinamentos de Jesus. E então, nesses ensinamentos, ele está nos colocando regras, está nos colocando procedimentos que devem ser cumpridos e executados por aqueles que acreditarem nessa palavra. Então, uma característica de quem acredita, porque muita gente pode dizer, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas eu quero dizer que há uma característica para quem acredita. Eu quero informar qual é. Uma característica de quem acredita na palavra de Jesus é obedecer o que ele fala. Porém, muita gente afirma que acredita, mas não obedece, mas não se submete a essa palavra. Então, essa é a forma que nós temos de demonstrar que acreditamos. É quando passamos a obedecer os seus ensinamentos, que, como já falei, se encontra nessa passagem citada. Então, olha que mensagem interessante. Deus enviou seu filho, da onde? Onde ele estava? Estava no céu. Veio para onde? Veio para a terra. Fazer o quê? Anunciar o seu evangelho aos homens. Para quê? Para que eles possam ser salvos. E esta palavra continua ecoando nos cantos da terra, das cidades, para que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir, acreditar, se entregar a Deus, se arrepender dos seus pecados e ser perdoado, porque isso é o que determina a salvação de uma vida. Portanto, em Cristo, cada um de nós pode encontrar esta salvação. E eu agradeço a todos os que nos ouviram e que ouviram esta mensagem nesta tarde. Que Deus abençoe cada vida, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor.